não querem mais o Brasil. Jovens que se formaram, que fizeram academia, seja, academia que eu digo é estudo, se formaram aqui, ou em escola privada ou em escola pública, não querem mais ficar no Brasil, estão desiludidos. A Folha de São Paulo deu há pouco tempo uma pesquisa desoladora, mais de 70%, 75% dos jovens consultados não querem ficar no Brasil, querem ir embora daqui, porque não acreditam mais no Brasil. Olha que tristeza. Eu quero um Brasil grande, eu quero um Brasil feliz, eu quero um Brasil de esperança. Eu quero que os jovens tenham oportunidade, que se sintam felizes, Rogério, de estarem aqui, de ter oportunidade para serem microempreendedores, para serem donos dos seus negócios, para terem orgulho do Brasil. Hoje ninguém tem orgulho do Brasil. Falei para você, o Brasil é um pária. Ninguém quer o Brasil, os brasileiros são desprezados, são menosprezados. Nós vamos mudar isso. Vamos fazer um Brasil grande, pensando grande, criando oportunidades, mostrando os valores que o Brasil tem, as pessoas têm, os jovens, homens, mulheres, negros, índios, quilombolas. Não há discriminação, nem pode haver. Nem de opção sexual. Todos têm que ter oportunidade. Claro, claro. Agora, fazer um país grande, pensar grande. Não pensar medíocremente, como acontece. A gente está parado em umas questões tão bobas, né? O Brasil está andando para trás. Exatamente. Na educação, na proteção ambiental, nos valores da cultura, na saúde, tudo. O Brasil andou para trás em tudo. Nós temos tudo para andar para frente. O povo brasileiro é bom de natureza. Claro. É criativo, tem sentimento, tem musicalidade, tem fatores que tornam o brasileiro muito especial. Mas você precisa dar oportunidade. Você precisa dar o bom exemplo. Isso eu aprendi com meu pai. Meu pai dizia, o bom líder não é aquele que tem dinheiro, não é aquele que tem poder, não é aquele que tem a força, é aquele que dá o exemplo. Porque o exemplo faz com que as pessoas sigam você. Claro. O exemplo promove, estimula, gera confiança. Não é a força. Não é dizer que vai bater, não é a arma em punho, não é a arma no coldre, não é o dinheiro, não é o poder, nem financeiro, nem um poder político. É o exemplo. Eu anteontem ganhei do padre Júlio Lancelotti uma imagem, fiquei até emocionado de lembrar, uma imagem santa. E eu gosto do padre Júlio, eu conheci quando prefeito da cidade de São Paulo, da irmã Dulce, que foi amiga do meu pai. Já te falei, meu pai foi baiano, nasceu na Bahia, ele conheceu a irmã Dulce, ajudou a irmã Dulce no que pôde ajudar. Hoje ela é santa, é a Santa Dulce. E ele me deu essa imagem, que está lá no meu escritório, eu coloquei segunda-feira, ele me deu no fim de semana, quando eu fui levar com a Bia, minha mulher, cobertores para as pessoas em situação de rua. Lá na paróquia, onde essas pessoas são atendidas pelo Padre Júlio, e depois na rua também. Aliás, convidei inclusive o prefeito Ricardo Nunes, que foi comigo, e a esposa dele também. Ele foi muito bacana de ter aceito esse convite. Nós vamos dar cobertor para as pessoas em situação de rua. É a pobreza extrema, não tem onde viver, não tem teto. E aí ele me deu essa imagem da irmã Dulce e ele me disse, além de fazer o sinal da cruz, ele me disse, João, você é um predestinado. E um predestinado porque você luta pelos mais pobres. Você entende o valor social de estar aqui. Você podia estar na sua casa, podia estar com a sua família, você podia estar nadando, podia estar assistindo filme. Você está aqui entregando cobertores para essa gente humilde, essa gente pobre. Como você já fez quando era prefeito de São Paulo. Eu disse, Padre Júlio, muito obrigado. Vou levar essa imagem da Santa Dulce, vou deixar na antessala, na minha sala, para poder olhar todas as vezes que eu chegar ao escritório, lá no Palácio, para olhar e fazer um agradecimento para a irmã Dulce. E por que a irmã Dulce, hoje Santa Dulce, se tornou santa? Pelo exemplo. Ela não era forte, ela era fraca. Era uma senhora pequenininha, baixinha, 1,60 m, que ajudava os pobres, os miseráveis da Bahia, lá dos Alagados, uma região paupérrima de Salvador, onde tinha as pessoas leprosas, onde tinha as pessoas doentes. Ela não se incomodava com isso. Naquela época não tinha luva cirúrgica, não tinha nada. Ela ia lá para ajudar. E ela moveu pessoas pelo exemplo, pela atitude dela. Não era pela força, não era pelo dinheiro, não era pelo poder. Você entende a diferença? Claro. Eu não sou santo, nem quero me comparar a nenhuma santa, mas o exemplo move. O exemplo inspira. O exemplo agrega. Então eu sempre procurei buscar os bons exemplos da minha vida. O exemplo do meu pai, que foi um homem que sofreu muito, perdeu tudo na vida, mas nunca perdeu a dignidade, nunca perdeu a decência, nunca perdeu a honestidade.
o exemplo de outras pessoas que eu fui conhecendo ao longo da minha vida. Eu te falei desse senhor judeu egípcio que me inspirou, me ajudou com a inteligência, com o bom humor dele. E foi o primeiro homossexual que eu conheci na minha vida, aliás. Foi o Maurice Cohen, que falou sobre isso numa época, imagina, estamos falando década de 70. Cara, é muito... Década de 70. Mas é o Uma exemplo pessoa de humanidade. Se assumir nessa época era uma coisa muito complicada. Década de 70. E foi quem me deu a mão e me ajudou. Nunca vou esquecer isso. Nunca vou esquecer. Então, esses exemplos vão movendo você. Você deve ter conhecido pessoas também na sua vida, algumas que ainda vivem, infelizmente, outras que já se foram. Que mudam a nossa vida. Muda a sua vida. Por estender uma mão na hora que você mais precisa. E às vezes por gestos bobos. De grandeza. Não é dinheiro, às vezes, é uma palavra, é um... Na maioria das vezes não é dinheiro, inclusive. Na maioria das vezes não é dinheiro. É estar na hora certa e falar a coisa certa para você quando você mais precisa e tal. Quantas vezes isso já não influenciou você? Quem está nos assistindo aqui, ouvindo, puxa vida, essa pessoa me ajudou, ou mudou a minha vida, ou me inspirou. Às vezes você nem conhece a pessoa, você leu. Mas isso é lindo, isso é bonito, eu quero fazer a mesma coisa. Isso inspira. Um líder inspira outras pessoas. E é o que se eu puder ajudar a melhorar o Brasil e a inspirar as pessoas, e que outras pessoas ajudem a inspirar outras pessoas para mudar o Brasil, para ser um país lindo, um país próspero, um país sem pobreza, sem miséria, sem discriminação, ou tendo o mínimo disso, e não no máximo como a gente está hoje, uma situação lamentável, triste, dramática, pessoas morrendo, pessoas sem emprego, pessoas sem ter o que comer, pessoas morrendo no frio. Sem horizonte. Sem horizonte nenhum. Mas por que dá para mudar.